Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre duas operações básicas usando o Shapefile, a ferramenta amortecedor e a ferramenta dissolver. Então vamos para o vídeo. Bom, primeiro vamos começar com a ferramenta amortecedor. Essa ferramenta, nas outras versões do QGIS, é chamada de Buffer. E também tem uma ferramenta semelhante a essa no AutoCAD, chamada Offset. Para você acessar o Buffer, você vai em Vetor, Geoprocessamento, Amortecedor. Algumas vezes eu vou falar Buffer porque é o nome que foi muito utilizado, né? E aí com a última tradução do QGIS, ela acabou virando amortecedor, tá? Então, ela é uma ferramenta onde você consegue, a partir de uma feição vetorial, você consegue determinar ali, gerar um outro arquivo vetorial com uma distância pré-determinada daquela feição. Então, explicando assim fica um pouco complicado, mas vamos mostrar como é que ela funciona. Temos aqui a hidrografia do município de Mendonça, tá? Então, vocês podem ver que aqui nós temos os cursos d'água como linhas. Também eu tenho outro arquivo que é o nascentes, que eu gerei a partir de pontos aqui, né, levando em consideração as linhas da hidrografia. E eu tenho aqui também um polígono chamado espelho d'água, tá? Que é a água ali da represa do rio Tietê. Então vamos lá, vamos gerar aqui então uma distância para essas nascentes. A gente tem no Código Florestal que as nascentes elas têm uma área de preservação permanente com um raio de 50 metros. Então vamos gerar essa app de 50 metros. E importantíssimo, quando você vai usar a ferramenta Buffer, o seu arquivo Shapefile tem que estar georreferenciado em UTM, tá? Se ele tiver em graus, minutos e segundos, né, ou decimais, o QGIS vai aparecer um aviso na hora que você abrir a ferramenta falando, olha, ele não está em UTM, a gente não vai conseguir calcular essa distância em metros. Então é importantíssimo, você tem que gerar ou transformar o teu arquivo, que está lá em coordenadas geográficas, para coordenadas UTM. Senão não funciona trabalhar com o buffer. Então vamos lá. Nós temos aqui a nascente. Deixamos selecionado ela. Vamos em Vetor, Geoprocessamento, Amortecedor. Vai abrir essa caixa aqui do amortecedor. Nós selecionamos aqui, já está como nascente, né, onde eu quero gerar as nascentes. E uma distância de 50 metros. Tá? Então temos aqui o estilo de união. Você pode escolher se é aquela arredondada, pontiaguda ou chanfrado. Tá? Então você pode alterar isso aqui, altera a cara, né, do teu arquivo que vai ser gerado. Eu geralmente deixo no arredondado, eu prefiro para o meu trabalho. E aqui também, você pode o estilo do fim, né? Isso aqui eu vou mostrar para vocês com o buffer de linha, tá? No caso aqui do ponto, arredondado também. E você pode executar aqui. Podem ver que ele gerou aqui um arquivo chamado bordeada, tá? Então, na hora que você vai gerar o buffer, você pode fazer ali, salvá-lo diretamente ou deixar o bordeado e depois exportar. Eu prefiro fazer dessa forma, eu prefiro primeiro gerar os dados e depois gerar o arquivo final, que eu gosto de conferir se ele está correto. Então temos aqui o buffer, né, que é esse bordeada, ao redor da minha nascente. Tá? Vamos ver aqui então quantos metros ele tem. Então vamos pegar aqui a régua de linha, colocar bem no centro. Temos aí 50 metros de buffer, né? Pode ver que está batendo aqui, ó, 50, tá? Que ele não fica tão redondinho. Então nós temos aqui o buffer gerou. Esse arquivo então ele tem daqui até o seu limite uma distância de 50 metros, tá? Temos também aqui hidrografia. Vamos gerar app dos corpos d'água. Então vamos em Vetor,
geoprocessamento, amortecedor e colocamos uma distância de 30 metros. Temos aqui um pulo do gato, tá? Esse arquivo hidrografia ele é formado por diversas feições. Então você tem várias feições, né, em linhas. E na hora que a gente gerar app, vamos ver aqui, vou mostrar para vocês. As apps elas ficam cortadas. Então o que acontece? Ela gera esse buffer de 30 metros. Deixa eu mudar a cor aqui que ela tá meio ruim, a cor. Vamos colocar aqui o azul. Então, onde você tem cada linha, ela gera um polígono diferente. Podem ver que aqui, né, é a borda dele, então a gente põe, eu coloco geralmente arredondado, ele vai sair essa borda arredondada, você pode alterar de acordo com o teu projeto, mas podemos fazer de outra forma. Então vamos remover essa camada e vamos gerar um outro buffer com essa hidrografia. O amortecedor aqui, então 30 metros novamente. Como ele está em UTM, você consegue escolher aqui qual que é a unidade de medida que você quer. E nós temos aqui também, no final você pode colocar arredondado, plano, quadrado. Eu sempre prefiro usar o arredondado, tá? Mas nesse caso, a gente tem uma grande quantidade de linhas. Então qual que nós fazemos? A gente quer gerar ali um arquivo só, né? A gente não quer que essas uniões entre essas linhas tenham ali aquela borda, né? Então a gente seleciona dissolver resultados. Você pode querer, tá? Se quiser salvar aqui como um arquivo, pode salvar, fique à vontade. Eu não gosto. E eu gero um executar. Fecho aqui. Podem ver que alterou a forma que estava o meu arquivo, o buffer, né? O amortecedor que eu fiz antes, o bordeada, tá? Então, podem ver que gerou um arquivo só, né? Uma feição só aqui para as apps. A gente consegue ver isso pegando aqui na parte de seleção, né, das feições, e toda a app, todas essas feições de app, elas estão dentro do mesmo arquivo, tá? Então, ele vai gerar, quando você deixa aquilo lá selecionado, ele vai gerar esse tipo aqui de app. Bom, e temos também, ele também funciona para arquivos poligonais. Então vamos lá, da mesma forma, vetor, geoprocessamento, amortecedor. Vamos colocar aqui uma distância de 100 metros aqui das represas. Ó, espelho d'água represa. Eu quero deixar dissolvido e executar. Pronto. Então eu tenho gerado aqui a bordeada, né, o buffer de 100 metros da represa. Então nós temos essa informação aqui que a gente gerou, tá? Então é assim que funciona o buffer, é uma ferramenta simples, muito útil para a gente. Vocês podem usar também em linha para fazer faixa de servidão de rodovia, área, né, de faixa também de servidão de linha de transmissão, né, energia elétrica, poste de luz e tudo mais. Ele funciona super bem para trabalhos aqui onde demandam, né, esse tipo de análise de distâncias, tá? Sempre lembrando, manter em UTM, tudo sempre em UTM. Agora vamos para a segunda parte da nossa aula. Mas antes, eu peço para vocês deixarem um like aqui no vídeo, ajuda muito o canal e também, né, nos dá mais ânimo aí para fazermos mais materiais para vocês. Peço também para compartilhar, para comentar se tiver alguma dúvida, sugestão, ideia, crítica, elogio, pode comentar, a gente está sempre respondendo, principalmente as dúvidas. E também se inscrever no nosso canal, né? Todas as terças-feiras nós temos vídeos sendo publicados no nosso canal sobre QGIS, geoprocessamento e, né, aprofundamento aí da parte de shapefile e raster também, tá? Então vamos falar agora de uma outra ferramenta chamada dissolver. Então como que funciona o dissolver? Nas versões antigas também no QGIS, ele era conhecida como merge, né? Essa ferramenta ela é similar àquela que a gente abriu
aqui no amortecedor, que é o dissolver resultados. Então, esse dissolver, ele também faz esse tipo de... ele junta várias feições vetoriais em uma só. Eu gosto muito disso, de usar essa ferramenta quando, por exemplo, eu faço um estudo de uso e ocupação do solo, onde eu tenho uma grande quantidade de polígonos com os mesmos nomes, né, na tabela de atributo. Então eu faço esse dissolver, todas as classes de uso do solo elas se transformam num polígono só, dentro daquela tabela, né? E aí eu consigo calcular as áreas e eu não preciso ficar fazendo um monte de conta e tudo mais. Isso ajuda muito mesmo quando você está trabalhando com diversas informações. Então, nesse caso aqui, vamos pensar aqui no arquivo, vamos pegar hidrografia. A gente clicando com o botão direito em hidrografia, indo em abrir tabela de atributos, nós abrimos a tabela de atributos da nossa hidrografia. Então podem ver que a gente tem uma quantidade muito grande aqui de linhas, né, de feições. Então cada número desse aqui é uma feição, é uma linha dentro do meu arquivo Shapefile. Então vamos ver aqui, ó, nós temos aqui o córrego da cachoeira, tá? Então nós temos 4 linhas que são referentes ao córrego da cachoeira. Só que eu queria transformar essas 4 linhas em uma só. Vamos ver onde elas ficam aqui, né? A gente abre aqui a tabela de atributo, pedimos para aproximar as camadas selecionadas. Está aqui, ó, o nosso córrego da cachoeira é essa aqui. Então, e aí? Eu quero transformar tudo isso num arquivo só. Então, nós vamos em Vetor, Geoprocessamento, Dissolver. Então, já está selecionada aqui hidrografia córregos. E eu posso selecionar qual o campo que eu quero fazer essa dissolução. Então eu posso entrar aqui e colocar em nome, ok? E aí eu ponho para gerar o meu dissolvido. Podem ver que gerou o dissolvido, tá? Então vamos fechar aqui o hidrografia e vamos pegar essa aqui, ó. Podem ver que essa feição córrego da cachoeira, que antes eram 4 linhas, virou uma linha só. Então eu deixei ela transformada em uma linha. Eu dissolvi essa aqui pelo item que nós temos aqui da tabela de atributos. Podemos fazer também outra operação. Então nós temos aqui no bordeada, que a gente fez, né, a app da nascente, pode ver que cada nascente ela está em um polígono separado, certo? Então a gente pode aqui de novo em vetor, geoprocessamento, dissolver, e aí está aqui o bordeada. A gente selecionou o bordeada que virou a app da nascente, ela está aqui. Ela não tem nenhum dado na tabela de atributos, então eu não preciso selecionar nada aqui e eu executo. No final, eu tenho meu dissolvido e ele também, da mesma forma que os outros, eu consigo selecionando um, eu seleciono todos, tá? E para finalizar, vou ensinar para vocês também como você transforma, você refaz, né? Na verdade, você não refaz, mas você reverte esse dissolver. Então nós temos aqui o dissolvido, tá? No caso, pode ser qualquer outro arquivo, não importa, tá? Pode ser. No caso que eu vou usar o dissolvido que a gente tem ele, que acabamos de gerar, né? Então ele está aqui. Eu vou em vetor, geometrias e eu vou para multipartes para partes simples. Então eu tenho esse polígono que é formado por diversas partes. Eu quero que ele vire uma parte simples. Gero aqui também, dissolvido, executo. Ele abriu aqui esse arquivo parte simples e pronto. Podem ver aqui que eu já selecionei de novo a app aqui e não precisou selecionar as outras. Então, aquele dissolvido, né, que está aqui, deixa eu fechar aqui, ó. Esse dissolvido, tem que selecionar, desculpa. Esse dissolvido
tá aqui, né, o que eu fiz a dissolução, e ele gerou esse partes únicas, que aí eu consigo gerei de novo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixe seu like, curtam, né, o vídeo, se inscrevam no canal, ajuda muito, muito mesmo, tá? Façam comentários, também ajuda demais o nosso vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, eu respondo todas as dúvidas, não deixei nenhuma para trás. E claro, né, convido a vocês a acessarem o nosso site www.gamagel.com e conheçam mais sobre a nossa empresa e nosso serviço. Muito obrigado, até a próxima.